Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 68 da playlist de aulas do sexto ano. E hoje vamos continuar falando dos polígonos, assunto que nós vimos na aula passada, tá? Hoje vamos fazer o quê? Vamos aprender a classificar um polígono, a dizer se ele é convexo ou não convexo, né? Essa é a classificação de um polígono. Vamos aprender sobre os seus elementos, vamos aprender a identificar vértices, lados, ângulo interno, diagonal e também a dar nome para os polígonos. Aqui eu desenhei dois pentágonos. Você sabe dar nome para os polígonos? Então, tudo isso na aula de hoje. Vem comigo! Nós já vimos aí na aula passada que uma figura geométrica plana, para ser chamada de polígono, ela tem que ser formada por uma linha poligonal simples e fechada, como são esses exemplos, e mais a região interna a essas linhas poligonais. Então, olha, para não ficar pintando essas figuras, né, o interior dessas linhas poligonais, vamos imaginar que elas estão pintadas, tá bom, gente? Só para o professor não ter que ficar pintando aqui com a caneta, e não é muito bom ficar pintando aí com a caneta, tá? Bom, então vamos imaginar que a gente tem a linha poligonal aqui, fechada e simples, com toda a região interna pintada também, tá? Estamos considerando aí as regiões internas. Vamos falar sobre a classificação, então, desses polígonos. Nós já vimos que os polígonos, né, na introdução aí do vídeo, eles podem ser classificados em convexo ou não convexo. Vamos aprender, então, o que significa isso e como a gente faz essa identificação. Para ser chamado de polígono convexo, a gente vai usar o seguinte recurso. Nós vamos marcar aqui as duas extremidades de um segmento de reta dentro do polígono, certo? Na região interna do polígono. Então eu venho aqui e marco dois pontos. Vou marcar o ponto A e o ponto B, tá certo? Marquei as duas extremidades de um segmento de reta. Agora eu vou unir esses dois pontos, né? Eu vou desenhar o segmento de reta. Bom, se todos os pontos desse segmento de reta ficarem dentro do polígono, ficarem no interior do polígono, ele vai ser chamado, então, de polígono convexo, tá bom? Então, eu sempre tenho que imaginar assim, todas as situações possíveis. Ah, aqui, professor, você desenhou um, mas e se eu desenhasse de maneira diferente? Por exemplo, eu coloco uma extremidade aqui, sempre tem que estar, as extremidades, elas têm que estar dentro do polígono, tá? Eu coloco uma extremidade aqui e coloco a outra aqui. Beleza. Você colocou as duas extremidades no interior do polígono? Coloquei. Então agora eu vou ligar essas extremidades. Se o segmento de reta ficar inteiro dentro do polígono, né? Ficar contido, ficar no interior do polígono, então eu vou chamar esse polígono de convexo. Isso aconteceu de novo com o segmento laranja. E por mais que eu tente ficar desenhando segmentos de reta, procurando alguma falha aqui, eu não vou encontrar. Olha só, vou marcar aqui uma nova extremidade, outra extremidade aqui. Marquei as duas extremidades no interior do polígono, ok? As duas extremidades estão no interior do polígono. A hora que eu ligar essas extremidades, né, unir elas, a hora que eu desenhar o segmento de reta, esse segmento de reta vai ficar todo dentro do polígono também. Então, quando isso acontece, nós temos aqui um polígono convexo, tá bom? Como é que eu identifico, então, um polígono convexo, professor? Você coloca dois pontos dentro do polígono e liga esses dois pontos. Se todo o segmento de reta estiver contido, estiver dentro do polígono, ele é chamado de convexo. Agora, quando ele não vai ser convexo? Quando não acontecer isso, tá bom? Por exemplo, olha, eu venho aqui, marco dois pontos no interior do meu polígono, que vão ser as extremidades, e repare que na hora que eu ligar esses dois pontos, tem uma parte do meu segmento de reta que está fora do polígono. Deu para perceber aqui, ó? Essa parte do meu segmento de reta ficou fora do polígono, tá? Tá no exterior do polígono. Vou colocar fora, assim, numa linguagem bem simples, para ficar mais fácil de entender, tá? Tá no exterior, tá fora do polígono. Então, se eu tento desenhar um segmento de reta e parte desse segmento de reta fica do lado de fora do polígono, aí ele vai ser classificado como não convexo. Agora, muito cuidado, tá? Você tem que analisar as possibilidades que existem.
Eu poderia ter desenhado um segmento aqui, ó, com extremidades no interior e todo o segmento dentro do polígono? Poderia. Isso aqui, ó, acontece, tá? Mas existe também o fato de ter um pedaço que está lá fora. Então, a gente tem que analisar várias possibilidades. Não adianta eu fazer, eu fiz um segmento de reta e ficou dentro do polígono, então ele é convexo. Não, peraí. Não basta um segmento de reta, você tem que analisar as demais possibilidades. Olha só, aqui tem um outro segmento de reta que ele está fora do polígono. Então, tem que ficar muito esperto, muito atento a isso. Vamos lá, ó. Eu posso desenhar um outro segmento de reta com extremidades dentro do polígono, traçar o segmento de reta aqui, ó, e todos os pontos desse segmento ficaram no interior do polígono. Beleza? Porém, se eu tivesse colocado as extremidades aqui e traçado o segmento de reta, uma parte desse segmento de reta ia ficar fora do polígono. Então, olha só, se acontecer isso, né? Se eu tiver um segmento de reta onde parte dele está fora do polígono, então ele vai ser chamado, vai ser classificado como não convexo. Beleza? Aqui embaixo a gente tem mais dois exemplos, tá? Um exemplo de convexo e um exemplo de não convexo. Olha só, rapidinho aqui, ó. Aqui nesse polígono ele é convexo porque quaisquer dois pontos que eu pegue aqui no interior dele, tá? Marquei aqui as extremidades de um segmento de reta. Ao unir essas extremidades, todo o segmento vai ficar dentro dele, certo? Não importa onde eu pegue essas extremidades, sempre que eu unir as extremidades, o segmento vai ficar dentro dele, tá? Posso ficar desenhando aqui até amanhã e eu não vou encontrar um segmento de reta que tenha as extremidades dentro do polígono e parte do segmento fique fora do polígono, tá? Então, quando isso acontece, convexo. Agora, nesse outro caso aqui, olha, eu tenho segmentos de reta que vão ficar todo ele dentro do polígono? Tenho, né? Esse aqui é um caso, ó. Coloquei as extremidades no interior do polígono, tracei o segmento que une essas extremidades e ele ficou todo no interior do polígono. Porém, eu tenho que ficar atento e analisar outras situações. Nessa situação aqui, ó, marco uma extremidade aqui, a outra aqui. E a hora que eu ligo essas extremidades, eu tenho parte do meu segmento pelo lado de fora do polígono, no exterior do polígono. Então, se isso acontecer, se tiver um segmento de reta, onde parte dele está fora do polígono, aí eu não posso chamá-lo de convexo, ele vai ser chamado de não convexo, tá bom? Então é assim que a gente classifica polígonos. Classificamos em convexo ou não convexo, tá bom? Para identificar se é convexo ou não convexo, a gente utiliza segmentos de reta. Beleza? Vamos falar então agora dos elementos de um polígono. Mas antes, eu vou colocar na sua tela aí uma imagem, né, que explica também isso que o professor acabou de falar. Pause o vídeo, leia, né, com bastante atenção. Vamos então para os elementos. Bom, quais são então os elementos que nós vamos estudar? Vamos falar a respeito dos lados, dos vértices, dos ângulos internos e das diagonais de um polígono. Lembrando que aqui eu desenhei só a linha poligonal, mas vamos pensar que a região interna está pintada também, né? Porque nós sabemos que um polígono é formado pela linha poligonal fechada e simples, mais a região interna dela, tá? Então vamos sempre imaginar que essa região interna está pintada para a gente estudar os polígonos. Bom, nós vimos também que uma linha poligonal é formada por segmentos de reta que são consecutivos e não colineares. Aqui nessa linha poligonal a gente tem 4 segmentos de reta. Tem o segmento de reta AB, o BC, CD e o DA. Esses 4 segmentos de reta são os lados do nosso polígono. Então aqui a gente tem um polígono de 4 lados. Quais são os 4 lados que a gente tem aqui? Nós temos o lado AB, né, que é um segmento de reta. Nós temos o lado BC, que é outro segmento de reta. Temos o lado CD, que é outro segmento de reta. E o lado DA, né, o segmento de reta DA. Então, nós temos um polígono aqui de 4 lados. 1, 2, 3, 4. Certo? Vou escrever aqui, ó, 4 lados. Beleza. Então, já sabemos aí
que um polígono ele tem lados e esses lados são os segmentos de reta que compõem a linha poligonal. Bom, um polígono também tem vértices. O que nós chamamos de vértices? Os vértices são as extremidades dos segmentos de reta. Aqui a gente não tem o segmento de reta B, então ele tem uma extremidade no ponto A, uma extremidade no ponto B, certo? Então A e B são vértices do meu polígono. Depois eu tenho o segmento de reta BC, certo? Então o B e o C são as extremidades. Se são as extremidades do segmento de reta, então vão ser vértices do meu polígono. Eu também tenho aqui o segmento CD com extremidades em C e D e o segmento DA com extremidades em D e A. Então os vértices do meu polígono são as extremidades dos segmentos de reta. Se eu tenho segmentos de reta, eu tenho as suas extremidades, o ponto de começo e fim. E esses pontos são os nossos vértices. Então os vértices, eles são os pontos, tá? Vou até colocar aqui, ó, os pontos. A, B, C e D. Repare que são 4 vértices também, tá bom? Os pontos A, B, C e D são os vértices. Vou colocar aqui embaixo, ó. 4 vértices. Então a gente já tinha 4 lados e agora nós encontramos que são 4 vértices também. Vamos falar agora dos ângulos internos. Nós vimos aí no nosso estudo de ângulos que quando a gente tem duas semirretas de mesma origem, né, elas vão dividir o plano em duas regiões, tem a região externa e interna às semirretas. Então quando a gente fala ângulos internos, a gente está falando dos ângulos que ficaram na região interna às semirretas, que estão dentro do polígono. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a semirreta AB e AD. Essa semirreta ela forma dois ângulos. Tem o ângulo externo, que está por fora do polígono, e vai ter também o ângulo interno, que é esse que está aqui dentro, certo? Então aqui a gente tem um ângulo interno. Se eu pegar as semirretas BA e BC, essas duas semirretas determinam outro ângulo. E o ângulo interno do polígono é esse que eu estou destacando. Se eu pegar as semirretas CB e CD, essas duas semirretas vão determinar um outro ângulo do meu polígono, que é esse que eu estou destacando. E aqui DC e DA determinam um outro ângulo. Então o meu polígono ele é composto de 4 ângulos internos. Beleza? Olha só, 4 ângulos internos. Vamos colocar aqui, ó, 4 ângulos internos. Ó, por questão de espaço, né, e para agilizar aqui a aula, eu vou escrever o nome dos ângulos usando só a letra da origem, tá? A letra do vértice. Então aqui eu tenho o ângulo que tem vértice no ponto A. Vamos colocar assim, ó, ângulo A e o chapeuzinho no A. O ângulo que tem vértice no ponto B. Então, letra B com o chapeuzinho no B. O ângulo C e o ângulo D, tá? Posso representar também a escrita de um ângulo, o nome do ângulo, usando somente a letra do vértice. Vocês estão lembrados disso aí, né? Nós já vimos na aula passada. Bom, quero fazer então a minha primeira observação aqui, ó. Coloquei 2 observações. Olha só, não é coincidência que o número de lados, o número de vértices e o número de ângulos internos seja igual, tá? Isso vai acontecer em qualquer polígono, tá? Qualquer polígono que a gente estiver estudando, o número de lados, vértices e ângulos internos são iguais. Bom, vamos colocar aqui, ó, então, lados, que cor que eu vou escrever aqui? Vou escrever de verde. O número de lados, ele é igual ao número de vértices. Tem que abreviar aqui, senão não vai caber, tá, gente? Que é igual, isso é muito importante, a gente vai usar bastante isso, tá? Ao número de ângulos internos. Vou abreviar aqui, ó, ângulos internos. Tá? Então, o número de lados de um polígono sempre é igual ao número de vértices, que é igual ao número de ângulos internos. Talvez a gente tenha um exercício que fale apenas a respeito do número de ângulos. Um polígono de 5 ângulos internos. Automaticamente você tem que saber que se tem 5 ângulos internos, tem 5 lados, tem 5 vértices. Ou um outro exercício fala assim, tem um polígono de 10 vértices. Bom, se o polígono tem 10 vértices,
automaticamente ele tem 10 lados e 10 ângulos internos. Essa foi a nossa primeira observação. Mas a gente não acabou ainda de falar dos elementos de um polígono. Nós ainda temos aqui que falar sobre as diagonais. O que são as diagonais de um polígono? Bom, as diagonais também são segmentos de reta, tá? Mas não podem ser os segmentos de reta que formam a linha poligonal. Vão ser segmentos de reta que unem os vértices, mas passando por dentro do polígono, tá? Não pode ser o contorno dele, não pode ser a linha poligonal. Por exemplo, vamos representar aqui, ó. Saindo do ponto A, sempre saindo do vértice, tá? Eu não posso pegar um ponto qualquer aqui dentro ou aqui fora. Então, eu vou pegar os vértices. O ponto A, ele liga no ponto B, ele liga no ponto D, tá? Mas esses dois segmentos são lados do meu polígono. Então, eu não posso contar como diagonal. Mas o ponto A, ele também pode ligar aqui no ponto C. Vou fazer até tracejado aqui para não misturar as coisas. Então, essa linha tracejada que está unindo dois vértices do meu polígono é chamado de diagonal, tá? Então, um segmento de reta que une dois vértices do meu polígono é chamado de diagonal, desde que não seja lado do polígono, tá bom? Então, ó, o segmento de reta que une o A e o B, né? O segmento AB, ele é lado do polígono. O segmento AD também é lado do polígono. Agora, o segmento AC é chamado de diagonal. Então, aqui, ó, como diagonal, a gente tem o segmento AC. AC, um segmento de reta, que é uma das diagonais do polígono. Agora, tem outras diagonais? Tem, olha. Se eu sair do ponto B, ele pode ligar no C, pode ligar no A, mas já está ligado, né? São os lados do polígono. Ele também pode ligar aqui no D. Tá? Então, ligando o ponto B no ponto D, a gente tem uma outra diagonal do polígono. Então, o segmento BD também é uma diagonal do polígono. Tem mais diagonais esse polígono? Esse não tem mais, tá? Teria, sim, ó, teria o segmento CA, mas CA é a mesma coisa que AC, né? É o mesmo segmento, só está trocando a ordem de início e fim. Teria o segmento DB, mas DB é a mesma coisa que BD, tá? Então, esse polígono aqui, ó, ele tem duas diagonais. Mais para frente aí, né, nós vamos estudar que dá para a gente calcular, dá para a gente determinar o número de diagonais de um polígono sem ter que ficar desenhando, apenas fazendo cálculos. Bom, então, por enquanto é isso, né? Temos aí os elementos do nosso polígono. Lados, vértices, ângulos internos e diagonais. Os lados e as diagonais são segmentos de reta, tá? Os vértices são pontos e os ângulos internos são ângulos. Está faltando apenas eu falar aqui da minha segunda observação. Qual vai ser a minha segunda observação aqui, ó? Um polígono que tem os lados iguais, ele é chamado de polígono regular, tá? Então, se você vê, por acaso aí, na apostila não apareceu, mas eu achei melhor acrescentar aqui. Existem polígonos que são classificados de polígono regular. Tá? E quando é que um polígono vai ser chamado de polígono regular? Quando os lados tiverem medidas iguais. Tá? Quando todos os lados tiverem a mesma medida. Então, o polígono é chamado de polígono regular se tiver os lados, não só os lados, tá bom? Os lados e os ângulos internos congruentes, tá? E os ângulos internos com a mesma medida. Então, o polígono vai ser chamado de polígono regular se acontecer isso aqui. Se ele tiver os lados todos com a mesma medida, todos congruentes, e os ângulos internos também todos com a mesma medida, todos congruentes. Por exemplo, quadrado. O quadrado ele é um polígono regular, tá? O triângulo equilátero é outro polígono regular. Tá certo? Então, a gente vai falar mais a respeito dos polígonos regulares nas próximas aulas. É só uma observação aqui. Pessoal, quem está gostando aí da aula, né, e ainda não está inscrito no canal do professor, por favor, né, se inscreva, deixe o seu joinha, deixe um comentário bem legal, marca o sininho aí para receber notificações. Eu vou colocar agora na sua tela uma imagem que vai falar um pouquinho mais sobre os elementos dos polígonos e, em seguida, vamos para a nomenclatura. Como é que
que eu dou nome para o meu polígono? Ah, só um detalhe antes disso, tá? Se eu quisesse me referir para esse polígono, eu poderia chamá-lo de ABCD, tá? Então eu poderia vir aqui e falar polígono ABCD, usando os vértices para me referir, né? Para fazer referência ao polígono que eu quero dizer, que eu quero falar. Então aqui eu estou falando do polígono ABCD, polígono que tem vértices no A, no B, no C e no D. Agora, dá para a gente dar nomes específicos para os polígonos. Vamos, né, continuar a aula aí e ver como que a gente faz para dar nome para os polígonos. Bom, para a gente dar nome para os polígonos, então, vamos começar pensando na origem da palavra polígonos. Polígonos é uma palavra que vem do grego, e no grego poli significa muitos, muitos. E a palavra gonos significa ângulos. Então, polígonos, né, traduzindo aí, significa uma figura geométrica plana que tem muitos ângulos. Só que nós acabamos de ver que a quantidade de ângulos internos é igual à quantidade de lados, tá bom? Então, para dar nome para os polígonos, a gente usa esse critério, número de lados. Ou número de ângulos, tanto faz. Tá? É mais comum a gente falar em número de lados, tá bom? Já que o número de lados é igual ao número de ângulos, então tanto faz aí qual termo a gente vai estar usando. Mas o importante é a gente saber que para dar nome para os polígonos, a gente vai usar a quantidade de lados, ou a quantidade de ângulos internos, ou até mesmo a quantidade de vértices, já que são todos iguais. Bom, um polígono que tem 3 lados, eu acho que todo mundo sabe aí o nome dele, né? Como é que se chama o polígono que tem 3 lados? Como? Ah, triângulo, muito bem. Tá? Então, um polígono que tem 3 lados é chamado de triângulo. Aí vamos pensar na origem da palavra triângulo. Tá? Triângulo, nós acabamos de dizer aqui, ó, que é um polígono que tem 3 ângulos. O prefixo tri, né, quando a gente monta uma palavra que começa com tri, o tri já significa que são 3 vezes. Um time que ganhou 3 vezes um campeonato, tricampeão. Uma palavra que tem 3 sílabas, trissílaba. Que mais que a gente tem? Um veículo de 3 rodas, triciclo. Tá? Então, sempre que a gente tem uma palavra iniciando com o prefixo tri, significa 3. Aqui a gente pode ler como 3 ângulos, ou seja, é um polígono que tem 3 lados. Triângulo, polígono de 3 lados. Poderia falar trilátero. Trilátero também está certo, tá? Se eu quisesse escrever aqui, ó, trilátero, significa que tem 3 lados. Também está certo. Mas não é tão comum a gente usar a palavra trilátero. Né? Agora, um polígono que tem 4 lados. Como é que se chama de 4 lados? Vamos pensar assim, um veículo com 4 rodas. Ele é chamado de quadriciclo, certo? Então, um polígono de 4 lados vai começar com o prefixo quadri. Quadrilátero, tá? São 4 lados. Então, látero significa lados, como eu já tinha comentado aqui, e quadri significa 4. Então, um polígono de 4 lados, quadrilátero. E assim por diante, conforme vai aumentando o número de lados, a gente vai tendo nomes diferentes para os polígonos. Uma pergunta, talvez alguém esteja aí se fazendo essa pergunta em casa. Por que os polígonos começam a partir de 3 lados? Eu não tenho polígono de um lado só? Ou polígono de 2 lados? Não, não tem, gente. Olha só. Para ser polígono, a gente não precisa de uma linha poligonal. Então, olha só. Se eu desenhar um lado, eu desenhei só um segmento de reta. Tá? Então, isso aqui não é um polígono. É um segmento de reta. E se eu desenhar 2 lados? Bom, aí eu tenho uma linha poligonal simples, mas ela não é fechada. Para ser polígono, a gente tem que ter uma linha poligonal simples e fechada, certo? Então, eu preciso de, no mínimo, 3 segmentos de reta para conseguir ter um polígono, tá? Então, o triângulo, ele é o menor dos polígonos. Vamos dizer assim, é o polígono que tem a menor quantidade de lados. É o triângulo, tá? 3 lados. Tá? Então, a quantidade mínima de lados que eu preciso para formar um polígono é 3. Agora, se eu tivesse uma linha poligonal assim, ó, com um segmento de reta, um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, aí eu tenho um quadrilátero, né? 4 lados, ou 4 ângulos. Desculpa, gente.
Agora vamos lá, vamos continuar dando nome. Um polígono de 5 lados. Um polígono de 5 lados, gente, vamos pensar assim, ó. O Brasil já ganhou a Copa do Mundo 5 vezes. Então o Brasil é pentacampeão. O prefixo penta significa 5, tá? Então, qualquer palavrinha que vocês virem aí escrito com penta, né, começando com penta, vai significar 5, tá? Aí nós chamamos o polígono de 5 lados nem de pentalátero, nem de pentaângulo, a gente chama de pentágono, tá? Pentágono. Por quê? Nós já vimos que gono significa ângulo, né? Então, 5 ângulos, pentágono. E daqui para baixo, todos vão terminar com esse prefixo aqui, todos vão terminar com a palavrinha gono, tá? O polígono de 6 lados, ele se chama, olha só, se o Brasil ganhar a Copa do Mundo de novo, vai ser hexa, hexacampeão. O polígono de 6 lados se chama hexágono. Tá? A gente coloca um acento aqui. Então, hexa significa 6 e gono significa ângulo. Então, a gente tem um polígono de 6 ângulos, 6 lados. E se tiver um polígono de 7 lados? Bom, polígono de 7 lados, ele se chama heptágono, tá? Hepta, que significa 7, e gono, que significa ângulo. Então, dos 5 para baixo, a gente sempre vai ter o nome do polígono terminando aí com gono. Gono, que significa ângulo. Vai mudando apenas o início, né? E o início indica a quantidade de lados que a gente tem. Penta significa 5 lados, hexa 6, hepta 7. Tá? Se for de 8 lados, é octógono, tá? Octógono. Quem assistiu o UFC aí deve ter já ouvido falar em octógono, né? Os lutadores, eles lutam lá no octógono. O formato do ringue é de um octógono. Bom, gente, então é isso. Para dar nome para os polígonos, a gente sempre vai usar a quantidade de lados ou de ângulos que eles têm. É importante que vocês conheçam alguns, né? Não precisa conhecer todos. O polígono diz 47 lados. Nem o professor sabe como é que ele chama, tá? Sinceridade aqui. Mas os principais a gente tem que conhecer, o 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou colocar uma tabela aí no seu vídeo com os principais polígonos, os principais nomes que você deve conhecer, tá? E quando você lê aquele nome, associar com a quantidade de lados que você tem, tá certo? Na sequência, depois dessa tabela, vamos começar com os exercícios. Leia o exercício, pause o vídeo, leia com atenção, tente resolver e depois dá play para verificar se acertou. Beleza? Combinado assim? Bom, nossa primeira questão diz aí para a gente desenhar na malha pontilhada um polígono não convexo com 8 lados e um polígono convexo de 7 ângulos. Bom, vamos começar pelo polígono não convexo de 8 lados. A gente sabe que para ser não convexo é preciso ter uma concavidade assim, né? Ó, precisa ter um buraquinho nele para ele não ser convexo. Lembrando que o polígono tem que ter a sua região interna pintada, mas por questão de economia, de caneta, enfim, né, para agilizar a aula, eu vou fazer só a linha poligonal, tá? Mas você em casa pode estar pintando o seu. Vamos começar por aqui, né? Vou fazer aqui um segmento de reta, aqui eu tenho um lado. Se eu colocar um aqui, eu tenho 2 lados. Eu tenho que fazer um polígono de 8 lados, ele não pode ser convexo. Vamos colocar mais um aqui, 3 lados. Se eu puxar para cá, 4. Se eu vier para cá, 5. 6, 7, 8. Pronto. Então aqui eu desenhei um polígono que tem 8 lados, certo? Vamos conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados. E esse polígono, ele não é convexo, porque se eu pegar 2 pontos internos ao polígono, né, 2 extremidades no interior do polígono, e está ligando essas 2 extremidades, perceba que parte do segmento de reta vai ficar para o lado de fora dele. Vai ficar no exterior, tá vendo aqui, ó? Então, esse polígono que eu fiz, ele é não convexo, como o exercício tinha pedido, tá? Um polígono não convexo. É importante que você tenha feito o seu em casa, né? Muito provavelmente vai estar diferente do meu, mas ele tem que ter 8 lados e tem que ter essa concavidade aqui, ó, para a gente conseguir traçar um segmento de reta que vai passar por fora dele, beleza? E agora um segmento de reta
que é convexo com 7 ângulos. Se ele tem 7 ângulos, ele também tem 7 lados. Tá? Então vamos lá, vou começar desenhando aqui. Começar aqui, ó. Um lado, 2 lados, 3, 4, 5, 6 e 7. Pronto. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Consequentemente tem aqui 7 ângulos, né? Ó, um ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos, 4, 5, 6, 7. 7 ângulos internos e ele é convexo. Ok? Primeira questão resolvida. Bora para a segunda. Bom, no quebra-cabeça que apareceu aí em formato de coração, ele era formado por 8 peças, né? E nós tínhamos que identificar quais dessas 8 peças eram polígonos e também dar nome para esses polígonos de acordo com a quantidade de lados. Bom, como polígonos, eu identifiquei apenas essas 4 peças aqui. Espero que vocês também tenham conseguido identificar essas 4 peças. A pecinha com a letra A, a letra B, a letra C e a letra E não são polígonos porque tem curva, tá? E para ser polígono é necessário que só tenha segmentos de reta, é uma linha poligonal, não pode ter curva. Então a letra A, letra C, letra B e letra E de escola, tá? Essas 4 pecinhas não são polígonos. Sobraram, então, essas outras 4 aqui. A letra D, a letra G e a letra H são figuras que têm 4 lados, tá? Então, a D tem 4 lados, é um quadrilátero. A letra G também tem 4 lados, é um quadrilátero. Então, lembra que para dar nome para os polígonos, a gente sempre tem que contar a quantidade de lados. E a letra H também tem 4 lados, 2, 3, 4, também é um quadrilátero. Beleza? E aí temos a letra F. A pecinha com a letra F é um polígono que tem só 3 lados. E o polígono de 3 lados é o triângulo. E é isso aí. Então tá feita aí mais uma questão. A última questão na sua tela. Bom, já deixei adiantado aqui alguns desenhos. Vamos lá. O exercício pedia para a gente desenhar um polígono cujo número de vértices é maior que o número de lados. Bom, a gente viu na aula que o número de vértices é sempre igual ao número de lados. Então, é impossível fazer um polígono que tenha um número de vértices maior que o número de lados. Tá? Então, letra A, impossível. Não tem como você desenhar esse polígono que ele está pedindo. Na letra B, pede para desenhar um polígono, um quadrilátero convexo, cujas medidas dos lados são iguais. Então, eu desenhei um quadrilátero aqui, ó, que é um polígono de 4 lados iguais, certo? Vou chamar aqui de ABCD. Então, o quadrilátero ABCD, ele é convexo e eu fiz ele com todos os lados iguais, todos os lados medindo 13 centímetros, tá? Nós vamos ver aí nas próximas aulas que esse quadrilátero, ele se chama quadrado, né? Podia ser também um losango. No caso aqui eu fiz um quadrado, tá? Mas podia ser um losango. Isso aqui é assunto que a gente vai ver nas próximas aulas. Nós tínhamos só que se preocupar com o desenho de um quadrilátero convexo com lados iguais. Esse aqui é um exemplo, é o quadrado, mas podia ser um losango. E na letra C ele pedia para a gente fazer um polígono convexo cujo número de diagonais fosse igual ao número de vértices. Bom, só existe uma possibilidade, e é essa que eu desenhei aqui na lousa, é o pentágono. Aqui você ia ter que ficar fazendo tentativas, espero que você tenha conseguido aí, né, após algumas tentativas. Você ia perceber, por exemplo, que o triângulo não tem diagonais. O quadrilátero tem 2 diagonais. Aí quando você fosse fazer um pentágono, né, na sua terceira tentativa aí, você ia encontrar que o pentágono, ele é um polígono que tem 5 diagonais, tá? Ele tem 5 lados, né, ó, lado AB, BC, CD, DE e EA. Ele tem 5 ângulos internos, ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D, ângulo E. Tem 5 vértices, que são os pontos A, B, C, D, E, e tem 5 diagonais também, olha só. O ponto A ele liga no B, o ponto A também liga aqui no C, então uma diagonal.
o ponto A liga no D, duas diagonais, certo? Então, já desenhei duas diagonais. O ponto A também liga no E, só que esses são lados do nosso pentágono, a gente não conta os lados como diagonal. Aí vamos partir do vértice B. O vértice B ele pode ligar no A, pode ligar no C, mas são lados. Ele também pode ligar aqui no D e pode ligar no E. Então, mais duas diagonais, certo? Agora, partindo do vértice C. O vértice C pode ligar no B e no D, mas são lados. Pode ligar no A, já está ligado. Pode ligar aqui no E também. Então, tá aí mais uma diagonal do nosso polígono. 5 diagonais no total. E é isso, né? Ó, repare que do vértice D, todas as ligações que a gente podia fazer já foram feitas, né? E do vértice E também. Tá? Então, esse polígono, né? O polígono de 5 lados, o pentágono, ele tem a quantidade de diagonais igual à quantidade de lados, igual à quantidade de vértices. É o único polígono que acontece isso, tá? 5 lados, 5 vértices, 5 ângulos internos, 5 diagonais, tudo 5, tá? Só essa foi então a nossa aula de número 68 da playlist de aulas do sexto ano. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Já se estendeu bastante a aula, né? Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.